Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 12 de junho de 2025, quinta-feira. Vamos lá para o vídeo das 20 horas, o foco da notícia, pessoal. Pois é, pode chamar aí de pão e circo, piada pronta, fique à vontade para chamar do que você quiser. Mas vamos falar sobre CPI das bets, das casas de apostas que tem arruinado aí famílias e mais famílias, né, pessoal? Mas vamos lá. Aqui é o site do G1, pessoal. CPI das bets rejeita relatório e encerra trabalhos sem pedir indiciamento de Virgínia, Deolane e outros 14 aí envolvidos nessa situação, né, pessoal? Parecer de Soraya Tronic, né, a senadora, foi rejeitado por 4 votos a 3, quase, né? Foi pau a pau ali, né? Mas enfim, documento sugeria indiciamento de influenciadores e empresários ligados a bets. São as tais casas de aposta, né? A CPI das bets rejeitou nesta quinta-feira, hoje, dia 12 de junho, um relatório final que previa o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à divulgação de empresas do setor. Em uma sessão esvaziada, o parecer da senadora Soraya Tronic foi rejeitado por 4 votos a 3. Com a decisão, chega ao fim a comissão de inquérito criada para investigar irregularidades e crimes no setor de bets no Brasil. Para você que não sabe o que é bets, né, são casas aí de apostas, né, pessoal? Muitas delas, na maior parte, ilegais. Né? Votaram contra o relatório Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, Efraim Filho, do União Brasil de Pernambuco, e professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins também, pessoal. Votaram a favor a Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, Eduardo Girão, uma surpresa, né? Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, pessoal. Após 7 meses de funcionamento, o relatório de Soraya Tronic recomendava o indiciamento de pessoas. A lista contava com nomes de 2 celebridades digitais, as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, que somam quase 75 milhões de seguidores aí nas redes sociais, pessoal. O placar desta quinta-feira encerra aí, né, a CPI, que termina sem um relatório final e sem o envio das propostas de indiciamento a órgãos oficiais. A relatora Soraya Tronic afirmou, no entanto, que encaminhará as conclusões às autoridades competentes, como Ministério Público, Polícia Federal e Ministério da Fazenda. Abre aspas aí para a senadora, pessoal. Farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colecionamos aí, né, coletamos para as autoridades competentes para continuarem as investigações. Indiciem e depois apresentar aí para o judiciário, afirmou a imprensa Soraya Tronic. Soraya avaliou ainda que seu parecer foi construído a partir de provas robustas e que sai, entre aspas, feliz da CPI. Abre aspas para ela de novo. Todos os brasileiros saberão que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou a pizzaiola, disse a senadora, que infelizmente eu vou discordar do que ela acabou de falar, né? Pessoal, tá certa, né? Ela se dedicou, ela trabalhou, mas infelizmente vai sim acabar em pizza, pelo menos para o momento, não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas para o momento a pizzaria aí foi aberta e foi distribuída diversas pizzas por aí, pessoal, de todos os sabores. Infelizmente, essa é a verdade. O senador afirmava que ao longo dos trabalhos a CPI pôde constatar a existência de um crescimento descontrolado e desregulado das bets. Ela também dizia ter identificado abusos claros com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas, apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente. No documento, Soraya dizia que o setor teria movimentado até 129 bilhões de reais em 2024, com uma relocação de recursos de famílias de classes mais baixas em apostas.
O parecer da senadora pediu o indiciamento de 16 pessoas, entre empresários e influenciadores, pelos seus. Mas antes, querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero agradecer aos novos inscritos do canal, você que já está acreditando no nosso trabalho, que já está nos apoiando, já se inscreveu, já deixou seu like, seu comentário, já compartilhou, já nos segue nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Meu, muito obrigada, pessoal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Aceitamos sugestões também. Já fizemos vídeos aqui que são sugestões de inscritos do canal. Pois é, pessoal, somos nesse momento 624 inscritos. Muito obrigada, pessoal. De coração, você que já está acreditando aqui no nosso trabalho, que o seu comentário, que é extremamente importante, que ajuda no engajamento. Assim, o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Então, pessoal, fique à vontade aí para deixar o seu like, o seu comentário, que vai ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Mas vamos voltar a falar aí da situação da CPI das bets, né, pessoal? Né, já o parecer da senadora Soraya Tronic, né, sugeriu aí o indiciamento de 16 pessoas, entre elas a Adélia de Jesus Soares, crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Eu vou dizer os nomes e os crimes, pessoal, para que vocês possam estar na situação, tá? Daniel Pardim Tavares Gonçalves, crimes de falso testemunho, crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Deolane Bezerra dos Santos, contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizadas e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ana Beatriz Espiaro Barros, contravenção penal do jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Jair Machado Júnior, contravenção penal de jogo de azar e loteria não autorizada pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. José Daniel Carvalho Saturnino, contravenção penal de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Leila Pardim Tavares Lima, contravenção penal de jogo de azar, loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organizações criminosas, né, pessoal? Isso aí é para vocês verem o que a galera aí está envolvida, né? Marcela Ferraz Oliveira, contravenção penal de jogo de azar e loteria não autorizada pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Virgínia Fonseca, crime de publicidade enganosa e estelionato. Pamela de Souza Drude, crimes de publicidade enganosa e estelionato. Erlan Ribeiro Lima Oliveira, crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Fernando Oliveira Lima, crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tony Macedo Silveira Rodrigues, crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Marcos Vinícius Freire de Lima e Silva, crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogo de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no poder judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência. Jorge Barbosa Dias, crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa e sonegação fiscal, exploração ilegal de jogo de azar, né, pessoal? Vocês viram aqui nos Marcos Vinícius, né? Corrupção ativa é quando uma pessoa ela tenta subornar aí um funcionário público, tá? No pleno exercício, né, do exercício da profissão, né, desse funcionário público, tá, pessoal? Então, isso que significa corrupção ativa, tá? É você tentar subornar ou conseguir, né, levar a contento o subornar funcionário público. Jorge Barbosa Dias, crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração ilegal de jogo de azar. E por último, Bruno Viana Rodrigues, crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, exploração ilegal de jogo de azar. A senadora também pedia investigações sobre uma empresa, a Pay Brokers, apontada como intermediária do recebimento de recursos de uma série de sites de apostas. Além disso,
Soraya também apresentava uma série de projetos de lei e medidas para conter o avanço descontrolado das apostas e minimizar os danos dos apostadores. Em entrevista a jornalistas após a derrota na CPI, ela afirmou que vai protocolar projetos no Senado e como autora. Virgínia Fonseca. Ela era acusada pela relatora de ter induzido seguidores a realizar apostas com simulações irreais de ganhos. Soraya Tronic sugeriu o indiciamento da influenciadora pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. E Deolane Bezerra, né, as duas principais influenciadoras, por estar aqui à parte, né? A advogada Deolane Bezerra era apontada como sócia oculta em uma bet, a 01, que opera a partir de uma decisão liminar da Justiça de São Paulo. A relatora da CPI também a acusava a famosa de fazer propagandas irregulares. Deolane já era alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco por um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo aí as bets. No parecer da CPI, ela era alvo de um pedido de indiciamento de contravenção penal de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração, né, de organização criminosa, o desprestígio, pessoal. Depois de quase 7 meses de trabalho, o colegiado terminou sem apoio dentro do Senado e com uma tentativa frustrada da relatora de prorrogar os trabalhos. Longe dos holofotes, a comissão de inquérito passou a maior parte do tempo esvaziada com críticas recorrentes de Soraya e do presidente da CPI, Irã Gonçalves, do PP do Rio Grande do Norte. Nos bastidores, a comissão foi reprovada por lideranças e até mesmo pelo presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que apontavam a espetacularização e desvio de função nas audiências que ouviram as influenciadoras. Aliados ao Alcolumbre afirmaram que o parlamentar teria sofrido um depoimento de Virgínia Fonseca, uma espécie de circo, né, pessoal? Incluindo aí o senador Cleitinho, durante o depoimento de Virgínia, foi tirar foto com ela, pedir para tirar foto, dizendo que a filha dele é uma super fã da Virgínia Fonseca, né, pessoal? Então, é verdadeiro realmente pão e circo, né? Em maio, a influenciadora foi ouvida pela comissão em meio a uma turba de tietes nos corredores da casa. Dentro da CPI, o senador Cleitinho, como acabamos de falar, do Republicanos de Minas Gerais, chegou a pedir para tirar fotos com Virgínia. No mesmo mês, a CPI ouviu o influenciador Rico Melquiades. A audiência foi marcada por um tutorial de Rico aos senadores Hiram e Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Soraya Tronic, como jogar o jogo do Tigrinho. Fez-se justiça, diz defesa de Virgínia. Em nota, a defesa da influência Virgínia Fonseca afirmou que recebe com tranquilidade e confiança nas instituições a rejeição do relatório da CPI, e com isso não o indiciamento de Virgínia. Reconhece-se a importância dos trabalhos desenvolvidos pela CPI, notadamente quanto regulamentação e propostas de legislação para a divulgação dos jogos online. Virgínia acredita ter contribuído para os trabalhos da CPI e para o aperfeiçoamento futuro da legislação, diz aí em nota assinada pelo advogado Michel Saliba, pessoal. Pois é, esse aí é o conteúdo de hoje. Infelizmente, mais uma CPI fracassada, né, pessoal? Infelizmente, o que eu penso, eu não sou contra as CPIs, ao contrário, acho que são necessárias, mas infelizmente, o nosso país é um país polarizado, politicamente totalmente dividido, e as CPIs, foi assim na CPI da Covid, foi assim na CPI do MST, é agora na CPI das bets, vai ser assim se acontecer a CPI do INSS, lá do golpe do INSS. Aí você pode me perguntar, Bianca, você é a favor da CPI? Sim, eu sou a favor da CPI, mas não nesse momento, porque não há clima político nesse país para ser feito CPIs. Eu espero que as investigações, tanto vindo lá da Covid, passando pelo MST, passando pelas bets e pelo INSS, que aconteçam investigações sérias, investigações que possam haver indiciamento e responsabilização dos envolvidos, porque não é o que está acontecendo nas CPIs. O que acontece são apenas movimentos de políticos, né? Politização das CPIs, onde grupos políticos estão ali para agredir e acusar uns aos outros, sem chegar aos reais responsáveis, sem haver responsabilização, sem haver aí, né, pessoal, a culpabilização, né? E, na verdade, aí os
os culpados, né, receberem a punição devida aí aos seus crimes, né? O que eu penso, eu não sou a favor da CPIs nesse momento, porque nenhuma delas chegou à conclusão, nenhuma, todas elas terminaram em verdadeiras pizzarias, caindo em descrédito. Apenas a parte política que fala, não quer abrir a CPI por quê? Está com medo do quê? Por que é isso? Por que não se é favorável à abertura de CPIs? Porque acontece apenas isso, são grupos políticos que se reúnem para poder atacar-se mutuamente, dependendo do caso, né? Então, vacina Covid, vacina MST, vacina das Bets hoje é uma derrota fragorosa e vai ser assim também na CPI da INSS, se for aberta a gente vai acompanhar, e o que vai acontecer vai ser apenas grupos políticos acusando uns aos outros e não vai chegar a lugar nenhum. Quem saíram prejudicados na CPI da Covid foram pessoas que foram atingidas pela doença, prejudicados pela doença, e o governo que deveria ter atuado não atuou. Na questão do MST também não houve responsabilização, na questão aí do agro, a questão das terras, e na CPI das bets, famílias foram destruídas, pessoas que ganham, inclusive, aposentadorias, ganham aí bolsas do governo, né? São beneficiadas aí pelo governo de alguma forma, perdendo todo o seu dinheiro nessas apostas terríveis. E os aposentados aí do INSS vai ser o próximo tema, talvez já parece que já tem assinatura aí para abrir a CPI, e infelizmente vai ser aberta uma outra pizzaria. Infelizmente eu não consigo vislumbrar aí responsabilização, culpabilização e aí as pessoas recebendo a punição devida aos seus crimes, né? Infelizmente é isso, pessoal. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, agradeço a você que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo, e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.